conversar. Quais os conselhos que nós encontramos nas Escrituras sobre o tema conversar, falar, dizer alguma coisa? O mais normal, o mais comum, usual, comum entre aspas, mas que sempre se destaca quando é lido, é aquela passagem do livro de São Tiago, do capítulo 3, mais ou menos uns 10 versículos, a partir do versículo 2, que diz assim: todos tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, veja só, todos tropeçamos de muitas maneiras. Ponto. Aí ele vai trazer o destaque. Dentre todas essas maneiras de tropeçar, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Veja só a seriedade do poder da língua, da fala, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Dominar a língua produz uma perfeição no corpo inteiro, um domínio no corpo inteiro. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Esse freio tem que ser posto na língua do ser humano. Ele tomou como exemplo os freios que são colocados na boca do cavalo. Não sei se vocês já viram. Puxa lá a rédea, aquele freio machuca a boca do cavalo e ele para. Soltou a rédea, aquele freio libera, ele fica com a boca livre e aí ele começa a andar. Então é um exemplo. Podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme, conforme a vontade do piloto. Assim é a língua. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas, tem um poder. A língua tem um poder. Você destrói uma vida. A pessoa, você não. Uma pessoa consegue destruir uma vida inteira de outra pessoa. Uma família, uma empresa, um cargo, reputação e tudo. Pela língua, apenas com palavras. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Tudo isso ele está tomando como exemplo para mostrar o perigo que é uma pessoa com a língua descontrolada ou incontrolável. Assim também a língua é um fogo e é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o rumo de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Veja só, uma língua sem domínio próprio, uma pessoa que não tem o domínio da sua língua, está sendo dominada, incendiada pelo inferno. São Tiago está dizendo. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. O homem consegue dominar todos os outros animais. A língua, porém, ninguém consegue domar. É perigosíssima. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição.
Meus irmãos, não pode ser assim. Tem que controlar essa língua. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte, do mesmo ser humano, da mesma pessoa? Uma pessoa que vai ali à igreja, faz uma oração, Pai Nosso, ora pelos enfermos e depois sai praguejando, pode? Tem algo errado. Sai falando mal de alguém, desejando, sei lá. Meus irmãos, pode uma figueira, uma árvore, uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Não, cada um produz conforme a sua espécie. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então Tiago está dizendo aqui que você tem que ter um domínio da sua língua, domínio próprio, controlar os impulsos da sua voz, da sua fala. Não fale o que não deve. Eu vou trazer aqui mais versículos que vão falar sobre. Tem vários versículos aqui, muitos de Provérbios, muitos que estão no livro dos Provérbios. Mas, por exemplo, Lucas capítulo 6, versículo 45. As palavras mostram quem você é de fato. É o tema desse quadro que eu vou falar aqui agora, depois do assunto de Tiago aqui. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração. Porque do mal, não tesouro, do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu interior. Quando uma pessoa se desata a falar do próximo, é porque aquilo está nela, aquele mal está nela. Veja Tiago capítulo 1, versículo 26, o que é que diz? Se alguém se considera religioso e não freia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião é vã. Vou nem repetir, vou só falar uma vez. E Provérbios capítulo 10, versículo 32, o que é que diz? Os lábios do justo sabem o que é próprio, o que pode falar. Os lábios do justo sabem o que é próprio. Ele fala com propriedade. Mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Pense antes de falar. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar contas de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. São Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Provérbios 21, 23. Quem tem conhecimento é comedido no falar. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E, se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. O homem que fica em silêncio, está lá em Provérbios, isso é Provérbios 17, 27 e 28. Se estiver numa reunião, você não sabe de nada daquele assunto. Se você ficar quieto ali, calado, comportado, as pessoas vão te interpretar como uma pessoa sábia, inteligente. Não tem domínio do assunto, vai falar o quê? Fica ouvindo para aprender. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Provérbios 15, 28. Você sabia que as palavras
têm consequências, trazem retorno, produzem atmosfera. Do fruto da tua boca, do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Até nisso. Não é simplesmente comer por comer, ter por ter. As palavras têm poder. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca enche-se o estômago. Está falando aqui, é Provérbios, isso é Bíblia, é o Criador. É o livro do Criador, que fez tudo. Inclusive eu e você, ou você e eu. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Palavras, não palavras jogadas ao vento. Palavra dos o coração do sábio, as palavras agradáveis. Provérbios 16, 23 e 24. A resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Uma resposta dura produz briga. Agora, uma desculpa, me desculpa, foi sem querer, desvia o furor. Provérbios capítulo 15, versículo 1. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga. Esse esmaga que entristece, angustia o espírito. Provérbios 15, 4. Está falando sobre as consequências das palavras. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios de Salomão, Provérbios 13, 2 e 3. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. As palavras suaves, palavras de sabedoria. Provérbios capítulo 12, versículo 18. Como é bom isso, eu acho isso maravilhoso. Eu não tenho nada contra os livros sábios, de outros livros de sabedoria, mas a Bíblia é perfeita. E eu costumo dizer que ela não é só perfeita, perfeita completa. Perfeição indicando em fechamento, completa, sem falta. Conversa boa, conversa ruim. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, quando você for responder, você antes medita, pensa, analisa, não vai responder de todo jeito. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Não, o sal não destrói, o sal preserva. Então, tuas palavras sejam como sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Eu estou dando os versículos para vocês irem aí na Bíblia de vocês e pesquisarem também, estudarem. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Efésios capítulo 4, versículo 25. Imagina uma família. O pai mente para a mãe mente para o pai, o filho mente para o pai mente para o filho, a filha mente para a mãe. Esse lugar é um lugar angustiante, sem segurança. Todo mundo com celular, com senha, cada um com chave, o dinheiro é escondido, ninguém sabe de nada. Isso não é família. Isso é um tipo
uma gangue, sei lá, um asilo de louco. Então fale a verdade, está aqui. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Efésios 4:25. Vai isso numa empresa, vai isso numa nação, essa nação afunda, se endivida, como é que se chama? Juros não, a inflação sobe, as bolsas caem e tudo mais. Isso é nação, casa, família, empresa, negócios, tudo. Onde há mentira, há desgraça. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então você vai num lugar que só tem palavrão, mentira, fofoca, isso não concede graça. Efésios capítulo 4, versículo 29. Então fala a verdade, mesmo com Paulo fala isso, o apóstolo Paulo, mesmo com prejuízo. Vá lá, resolva aquilo. Afaste esse demônio e sua vida será outra. Você terá paz. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. O conhecimento, a verdade, a equidade, ela é mais preciosa, tá? É o que quer dizer isso aqui, Provérbios capítulo 20, versículo 15, que o conhecimento, a verdade, a equidade, ela tem mais valor agregado do que ouro e rubis em grande quantidade. Então a pessoa tem 30 milhões de reais no banco, ou tem empresas no valor de 30 milhões, mas é um mentiroso quanto mais. Tem gente que tem cacoete de roubar, rico, pegar as coisas assim e levar. Sangue de Cristo, o Senhor te repreende, Satanás. Sai dessa vida agora. Isso é uma prisão. Quem muito fala, trai a confidência. Quem muito fala, trai a confidência. Mas quem merece confiança, guarda o segredo. Provérbios, capítulo 11, versículo 13. Finalmente, para finalizar, o esforço vale a pena. Mas o esforço vale a pena. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Você quer? É uma pergunta que isso é um salmo. Salmos 34, versículos 12 e 13. Vamos lá? Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Eu quero. Eu quero para mim. Você quer para você? Então vamos lá. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Vou repetir. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Shalom Adonai. Amém.